Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar hoje, dia 13 de setembro. As eleições estão se aproximando e nós vamos discutir aqui o processo eleitoral, né? A imprensa ela tem uma obrigação, inclusive constitucional, de promover debates, de levar informação, de difundir a cultura. Não, a grande imprensa não faz isso, mas devia. Tá lá, tem 3 artigos na Constituição que rezam sobre isso. Se cumprisse, já seria um avanço extraordinário no Brasil. É preciso utilizar os meios de comunicação para estimular o debate, a difusão de ideias, o contraditório, para que a sociedade se manifeste. Eu recebo hoje um amigo meu que é o Luizinho, o Luiz Gonçalves, que preside a nova Central Sindical dos Trabalhadores no Estado de São Paulo. O Luizinho é um dirigente sindical do setor de transporte, mas o Luizinho tem uma longa militância no campo progressista, no campo da esquerda e, portanto, é uma pessoa que tem as credenciais, a experiência de vida necessárias para abordar o tema voto consciente e classista. Antes de o Luizinho aparecer aqui na tela, me lembro, Edu, que temos a nossa jornalista Ariane Soares, que nos acompanha e auxilia e etc. em todos os programas aqui da Repórter Sindical. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Boa noite a você, mais um programa. Muito boa noite também, Luizinho. Obrigado por participar com a gente mais uma vez. E você, internauta também, que nos acompanha aqui no Repórter Sindical na web, você tem seu espaço, pode participar enviando perguntas através do nosso WhatsApp, que é São Paulo, né? 011 974 71 90 71. 974 71 90 71. O telefone está aí na sua tela. Também você que nos assiste pelo Facebook, deixe seu comentário, deixe aí sua pergunta que nós encaminhamos ao Luizinho. E a você também que já mandou suas perguntas pelo WhatsApp durante a tarde, agradeço. E vamos seguir aqui com a programação de hoje, Repórter Sindical. Muito bem. Luizinho, fazendeirão, aquele sujeito que tem lá, planta soja, aquele monte de trator, o industrial, o sujeito que é dono de lojas, de grandes lojas, etc. Quando ele vai votar, o fazendeiro nunca vota no MST, no candidato do MST. Com certeza. O comerciante, o grande comerciante, nunca vota no comerciário. E o industrial, o grande industrial, nunca vota num operário, num peão dele, certo? Sim. Então ele tem consciência de classe, ele vota sabendo que o seu voto poderá eleger alguém que represente os interesses de sua classe. Com os trabalhadores isso não acontece com frequência. Por quê e como é que a gente pode estimular o voto classista? Então, João, nós estamos, na verdade, numa sociedade muito submissa, né? Então, a gente tem muitos e muitos anos de democracia pouca. Muitos e muitos anos de várias ditaduras, né? E a política de ensino do país também, e a política da organização dos trabalhadores, a partir do reconhecimento dos sindicatos, em 1930, foi estabelecido aquele estatuto padrão, onde cerceava, né, os sindicalistas de se envolver na política partidária. Sim, era explícito. Né? Era explícito, é o seguinte, é para trabalhar só a necessidade da corporação ali, aumento de salário, condições de trabalho, e não se envolver na questão partidária, né? Certo. Então, o povo pobre, as mulheres e tal, teve muita dificuldade aqui no Brasil de ter direito a votar. Ou seja, se criou uma cultura contra essa ideia, então, né? A gente tem uma cultura de submissão muito grande. A gente, nos últimos anos, tem procurado fazer todo um esforço no sentido de romper com essa concepção de submissão da classe trabalhadora, do povo em geral, que foi a partir dessas lutas todas que já foram feitas durante muitos anos, tentando criar a Central Sindical dos Trabalhadores, tanto no passado como atualmente. Construímos aí algumas centrais sindicais e nesse processo de fundar central a gente também criou partidos mais
identificado com as reivindicações da classe trabalhadora e do povo pobre, né? Mas, lamentavelmente, quer dizer, a classe dominante tem todos os veículos de comunicação na mão. E é aquela cantinela de chamar a gente de baderneiro, porque apresentar reivindicação, fazer movimento paredista para conseguir, sei lá, uma migalha, né, desse capitalismo, é ser bagunceiro, é ser depredador e tal. Então, isso ainda tem na cabeça da imensa maioria do povo brasileiro essa questão de não vou me envolver com isso não, que eu não quero saber de bagunça. Não gosto de bagunça, não gosto de baderna. Então acha que fazer sindicalismo, fazer movimento reivindicatório, fazer passeata, fazer ato público é fazer baderna. E aí o povo tem esse conceito, né, de purismo. Eu quero ser puro. Não vou misturar com isso, não. Não me misturo com essas coisas. E com isso, a gente só vai perdendo. Então o povo precisa aprender que só existem dois lados. O dos explorados e dos exploradores. Então você tem que ter isso claro. E aí, quem é explorador? Eu sou explorador? Eu, um trabalhador do transporte, motorista de ônibus e tal. Eu vendo minha mão de obra. Sou vendedor da minha mão de obra. Pelo preço que o patrão oferece, né? Porque não sou eu que estabelece o preço. Exatamente. Então tem que ter isso muito claro. Se não tiver isso claro, nós vamos ficar perdendo ou correndo atrás do prejuízo durante muitos anos, porque eu acho que a humanidade só caminha para frente. Então ela nunca regride assim. Agora nós estamos num momento cruel, né, da conjuntura nacional política, onde nós sofremos aí um baque danado. Então, com a reforma trabalhista, que acabou com uma série de direitos, a questão da votação da PEC 241, que virou emenda 95, acabou com os recursos da saúde, da educação, do saneamento básico e tal. Quer dizer, tudo isso é uma grande derrota, mas eu não diria que recuamos, né, às cavernas. Nós demos uma parada, tomamos um choque muito grande e eu acho que agora, nessas eleições, a gente começa... momento de retomar a ofensiva. Exatamente, começar a tomar o impulso para caminhar para frente de novo. Beleza, Luizinho. Luiz, o nosso Eduardo nos avisa que já temos perguntas e eu queria então encaminhar a Ariane Soares para a primeira pergunta da noite ao Luiz Gonçalves, presidente da nova Central Sindical Trabalhadores. Depois eu quero comentar um vídeo que o presidente Calixto, Zé Calixto Ramos, homem por quem eu tenho muito respeito, gravou hoje acerca das eleições, das candidaturas, etc. Vou fazer um comentário breve. Vamos lá? Vamos encaminhar uma pergunta da Bahia. Dirigente da Bahia, dirigente da CTB. O nome dele é Valdemir Souza. Ele diz assim: a cada eleição o voto classista e consciente fica mais distante da realidade. São poucos eleitores que votam com consciência. O voto virou moeda de troca. Qual será a alternativa para mudar a realidade desses eleitores que vendem o seu voto? Pergunta difícil. Está com você, você é convidado. É uma situação difícil, porque, na verdade, a gente veio num caminhar, numa evolução, como eu acabei de dizer, a humanidade só caminha para frente. E esse caminhar para frente, a gente chegou num momento da vida democrática do país, onde se arvorou, entendeu? Comprar cabos eleitorais, comprar eleitores, entendeu? Aliás, já tem uma história muito antiga, que já é do período ainda do coronelismo, né? Que o cara prometia lá dentadura, dava de cima para entregar só a outra depois do resultado da eleição, do voto, a questão do sapato. Dava só um pé da botina? Só um pé da botina. E hoje em dia, quer dizer, com essa abertura muito grande, onde a gente já conseguiu eleger vários presidentes da República, inclusive um oriundo da classe trabalhadora, que foi eleito, reeleito e elegeu o sucessor e tudo mais, a gente percebe que é o seguinte: teve uma profissionalização da regimentação de eleitor de votos. Então, tal de oferecer dinheiro para uma pessoa que tem influência num grupo de pessoas para poder ter voto. E isso foi, na verdade, uma má formação, uma má educação ou uma pressa, né? Aquela pressa chamada... Se eu não me engano, foi Lenin ou foi Marx que falou
da pressa pequena burguesa, Sim, os sim, pequenos sim. burgueses. É. Fica com pressa de se manter no poder, de estar no poder, de tentar botar o projeto para frente, aí sai comprando. Foi a origem do mensalão e a origem do pessoal que é o seguinte, eu só voto dependendo de quanto que vai rolar de dinheiro. Sim. E isso é uma consequência do momento que nós vivemos e a pressa de poder realmente desenvolver um projeto de nação. Exato. Que me parece que foi isso que aconteceu agora nos últimos 13, 14 anos. Sim. Que Lula tentou, o Partido dos Trabalhadores, a aliança, né? Sim, sim. Os partidos dessa aliança tentou implementar um projeto de nação. Nada de ser submisso ao imperialismo americano, à Europa, ao primeiro mundo, à Ásia. Não, nós precisamos desenvolver o nosso país. Sim. Isso, aliás, começou com Getúlio, deu uma brecada, agora retomou nesse último período democrático e, lamentavelmente, a gente teve essa situação onde não aceitaram a última derrota das eleições. Sim. Sabotaram. E aí, sabotaram e já começaram, no dia seguinte da apuração, dizer que no Congresso não passava mais nada. Pautas bombas. Então, o presidente não governa sozinho, o presidente precisa ter voto no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, os caras só votam se tiver uma mala. Sim, sim. Então, na verdade, é essa Aquela situação mala do Gedel, são várias malas. Retomar o voto classista vai depender de muito esforço nosso, né? Perfeito, dos Luiz. partidos do PDT, do PCdoB, do PT, PSB, sabe? De fazer a formação política dos seus quadros, entendeu? Tá. E parar de ter que botar dinheiro na parada. Perfeito, Luiz. Antes, temos uma fala do Diese, do Clemente, mas antes de chamar a fala do Diese, eu quero citar o seguinte. Agora, no fim da tarde, nós recebemos um vídeo lá na Agência Sindical, gravado pelo Zé Calixto Ramos, presidente da Nova Central, que o Calixto, ele faz o esclarecimento, ele é sempre muito didático, fala as palavras no lugar certo, e ele diz o seguinte: a Nova Central Sindical de Trabalhadores, fiel à sua carta de princípios, não é alinhada a partidos políticos, não foi e nem será serventuária, que é a palavra que ele utiliza, muito bem utilizada, de qualquer governo. Portanto, ele desautoriza a utilização do nome da Central enquanto entidade no apoio a qualquer candidatura, no alinhamento a candidatos, etc, etc. Fazendo a ressalva de que é sagrada a liberdade do dirigente ou do membro da Central fazer campanha para quem ele bem entender e votar em quem ele quiser de acordo com as suas convicções. Achei que está no tom lá, está correta a fala do Calixto, né? Olha, eu diria que está correto, só tem um probleminha, que justamente essa orientação do Calixto, ela é boa, ela é ótima para manter a unidade da Central, porque dentro da Central Sindical, do movimento sindical, evidentemente que as preferências partidárias são muito pulverizadas, muito diversas, amplas, né? São amplas. E aí não dá para o dirigente lá em cima, sem um congresso, uma grande assembleia, definir que vai, sabe, fazer campanha para essa candidatura e para esse partido. Então, desse ponto de vista, está correto. O meu medo é só que fique nessa concepção do Estatuto Padrão. Da neutralidade. De que o sindicalismo não pode se envolver na política, que tem que só cuidar do aumento de salário, das condições de trabalho lá no local de trabalho. Entendi. Então, tem que também dizer o seguinte, não vamos trabalhar para um único partido, o governo que ganhar nós vamos reivindicar, se estiver trabalhando bem nós apoiamos, se não tiver nós vamos reivindicar, fazer movimento, beleza, ótimo. Eu acho que faltou... Mas não deixa de fazer esse trabalho que o companheiro da Bahia, o Valdemir, está dizendo, o voto classista. Nós estamos pensando no voto classista. Não dá para a gente ficar aqui permitindo que um monte de dirigente sindical nosso, por um desejo particular e pessoal, ele quer ser candidato, ele acha que ele tem uma grande representatividade, e aí ele quer ser candidato de qualquer jeito. E entra para ser candidato de qualquer partido. Não leva em conta que o partido que ele está entrando e que ele vai puxar poucos ou muitos votos, ele está fortalecendo um partido que acabou com as leis trabalhistas, que acabou com o orçamento da saúde, da educação. Eu acho, então precisa Luizinho, tomar esse cuidado. Eu acho que o dirigente tem que orientar nesse sentido. Eu acho que faltou dizer assim, a Central não tem partido, mas tem lado.
Exatamente. Aí dava o tempero para o texto. Ponto. Bacana, bacana. Vamos lá ouvir agora o que fala o nosso, aliás, recentemente aniversariante, o 60... já fez 45 anos, o Clemente, diretor técnico do Diese, e ele vai falar dessa questão do Supremo, né, que liberou a terceirização na atividade fim, uma atitude reacionária a serviço do capital e que prejudica muito os trabalhadores, o mundo do trabalho e a relação de trabalho, porque precariza tudo. E sem um mundo do trabalho organizado, com regras claras, com respeito ao estatuto do trabalho, nós não temos uma nação, nós temos um bando. Vamos ver o que fala o Clemente do Diese. Vamos lá? Semana passada tivemos mais um passo importante na questão da terceirização, porque o Supremo Tribunal Federal deliberou que as empresas podem estabelecer relação livre entre si, podendo, portanto, haver terceirização em várias dimensões entre a atividade contratante e a empresa contratada. Há evidente, desde então, um debate grande, porque parte das empresas planeja ampliar a terceirização, algumas delas, inclusive, investigando a possibilidade de ampliar o uso dos chamados PJ, pessoa jurídica, que é a contratação de indivíduos que criam a própria empresa e que poderiam, na visão de alguns, estar substituindo os trabalhadores contratados como assalariados. É importante, desde já, ter claro que o Supremo não tratou dessa questão. Pelo contrário, os juízes declararam a preocupação de que a terceirização não signifique a precarização e a fragilização das relações de trabalho. Por isso, os sindicatos precisam ter total atenção para essa questão, montar estratégias específicas para enfrentamento e o combate à terceirização ampliada e pressionar por uma regulação mais segura para os trabalhadores no uso da terceirização, na relação entre empresas, e que a terceirização não seja usada como instrumento de precarização, fragilização e rearrocho salarial. Muito bem, Luiz Gonçalves. Hoje o Luizinho, meu amigo, no Voto Consciente Classista, o programa nosso, né, que está tocando essa série, porque as eleições vêm aí. Ô Luizinho, você, olhando para um cobrador assim, de ônibus, um motorista, um trabalhador, companheiro nosso da manutenção, fiscal, você acha que... Qual é a tendência do voto desses companheiros do setor do transporte? Eles votam mais à esquerda, mais à direita, ao centro ou não estão nem aí? Não, eu tenho a impressão, pelo que eu conheço da categoria, pela militância que a gente tem, que a imensa maioria da categoria vai depositar um voto classista, um voto na esquerda, entendeu? Porque tem claro essa questão, porque vive muito direto ali com o patrão, com o gerente que quer ser mais real do que o rei, entendeu? Sim, sim. E tem uma atitude autoritária com os trabalhadores, então eles têm muito claro essa questão. Além do que o sindicato já tem muitos anos, né, de uma direção comprometida com a luta dos trabalhadores, Tá. Tem organização no local de trabalho e a militância está permanentemente fazendo debate. Então você acha que criou uma cultura do nosso lado? Criou uma cultura do nosso lado. É evidentemente que tem momentos que a gente atravessa alguns períodos de turbulência, de dificuldade. Sim, sim. Por exemplo, a nossa categoria ela tem um problema de que, apesar de serem todas empresas privadas, mas são empresas privadas que fazem o serviço público. Sim. Então, às vezes eu digo isso em assembleia, nós somos todos funcionários públicos. Sim. Apesar de estarmos trabalhando em empresa privada, fazemos um serviço público, porque as linhas são todas do município, da prefeitura, Sim, sim. que dá a concessão. E aí, numa campanha salarial como essa passada, a gente conseguiu, inclusive, fechar um bom acordo coletivo. Tá. Mas foi um jogo muito interessante, que o nosso presidente Valdemar 90, como ele já foi vereador, ele conhece muito bem o métier da Câmara e do
e do prefeito, entendeu? Ele conseguiu fazer uma manobra muito boa através da Câmara dos Vereadores aqui do Milton Leite, né? Sim. Que agora é vice-prefeito, né? Sim, sim. E ele conseguiu, então, fechar um bom acordo coletivo de trabalho para a categoria. E com isso, ele acabou ficando com um certo comprometimento em trabalhar a campanha do Milton Leite. Tá. Não porque o Milton Leite não é candidato, mas tem 2 filhos, Sim, sim. entendeu? Que são candidatos. Então, tem uma parcela, né, da diretoria do sindicato que está trabalhando as candidaturas do Milton Leite, que, assim, apesar do Milton Leite ser um vereador voltado para a periferia, para o povo pobre e tal, para a área inclusive, de lazer, de futebol e tal, de posto de saúde e tal na periferia, mas acaba estando num partido que, do nosso ponto de vista, né? Está na direita. Acabou votando contra nós do Congresso Nacional. Mas o pessoal não está fazendo campanha para o Milton Leite, tanto para o Alexandre como para o Miltinho Júnior. Perfeito. Entendeu? Mas eu acho que a imensa maioria vai depositar o voto na esquerda. Muito bom, Luizinho. Ariane Soares, nós temos perguntas ao nosso Luiz Gonçalves, presidente da Nova Central aqui do Estado de São Paulo. Sim, uma pergunta a Kátia Rodrigues, diretora de assuntos da mulher da Nova Central, São Paulo. Obrigada, Kátia, por sua pergunta. Ela diz assim: como você avalia as eleições presidenciáveis após o Partido dos Trabalhadores indicar Haddad? E em São Paulo, como você vê a disputa pelo governo estadual? Então, na verdade, assim, eu sou meio suspeito para estar fazendo essa análise, essa avaliação, né? Como a gente está conversando aqui, a gente tem lado, claro, né? Mas tem lado, legítimo. Tem opção e tal. Mas, assim, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, na minha compreensão, a burrada que fez, né, o outro lado, o pessoal entreguista, o pessoal que adota essa política de ficar submisso às políticas externas norte-americana ou europeia e tal, entendeu? Deram um tiro no pé com esse negócio de querer levar as últimas consequências, entendeu? Essa questão da corrupção e aí condenar Lula com uma prova frajuta, que está todo mundo sabendo que o triplex nunca foi dele, entendeu? Que o dono já apareceu, entendeu? Ele já foi para aí. O elevador panorâmico não existe. Que exatamente, aquele elevador não existe. Elevador então, fantasma. Está se percebendo que foi um tiro no pé que a classe dominante deu, entendeu? Nessa questão. E aí a tática utilizada pelo Partido dos Trabalhadores de levar a candidatura do Lula até o último instante, isso acabou crescendo o volume de campanha em favor do Lula, do PT, e que agora, definindo o Haddad como seu sucessor, ele evidentemente vai transferir, pode não transferir o total de votos que ele teria sendo candidato. Verdade. Mas que transfere um volume grande, imenso de votos, eu acho que Haddad já está no segundo turno, na minha opinião. Olha aí. E, por consequência, porque anteriormente essa definição do candidato efetivo do PT, já tinha pesquisas que mostravam que Lula, candidato, ganharia em São Paulo, no estado de São Paulo. É verdade. Então, parte desses votos acaba também canalizando para a candidatura ao governo do estado. Tá. Entendeu? Então, eu acho que Marinho vai capitalizar uma boa parte junto com a Haddad. Você acha que o Marinho cresce? Então? Eu acho que cresce. Mas você está vendo campanha do Marinho por aí? Tem campanha boa? Tem tido muita campanha, tem ido para várias cidades do interior, tem feito caminhadas em grandes cidades, tem uma aglomeração muito grande. Eu acho que vai caminhar por aí, entendeu? Bacana. Agora, evidentemente, que a disputa aqui é cruel, né? Sim. Então, o PSDB teve no poder muito tempo, tem vários prefeitos aí que têm aquela relação de dependência, né? Então, a disputa vai ser cruel. Eu acho que o primeiro lugar deve continuar aí com o dono do Pato Amarelo, né? Sim. Que é o seu Scarfe, né?
que está bem na foto e na pesquisa, mas eu acho que o Marinho está num crescendo aí, ele vai acabar chegando junto. Hein? Perfeito, perfeito. Luizinho, boa resposta, obrigado Luizinho, obrigado Kátia, dá um abraço na Kátia, faz tempo que eu não a encontro, uma simpatia de pessoa, e mulher batalhadora e valorosa. Sim. Há uma reportagem, eu chamo daqui a pouco, só fazer um comentário a respeito do governo do Estado, Luiz. Eu entendo que a nossa principal vitória aqui será tirar o Dória da parada. Será fazer o Dória voltar a ser animador de corrida de cachorro, que é o que ele fazia lá em Campo do Jordão, aliás, onde se apropriou de uma gleba pública de forma indecente, como denunciou César Tralli num programa da Rede Globo, veja só. Agora o prefeito fez lá uma mexida lá no tabuleiro e passou a gleba para dentro do terreno do Haddad, do Dória, desculpa, do Dória. Então, derrotar o Dória aqui será a nossa principal vitória, acaba de vez com esse farsante, ele volta para a vida privada de onde ele disse que veio. Nós temos agora, Luizinho, uma reportagem, peço licença para te mostrar, para apresentar, plenária da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, do Estado de São Paulo, de lançamento da campanha salarial dos metalúrgicos ligados à Força Sindical. É isso mesmo, eu estava lá. Vamos lá ver? Muito bem, hoje, 4 de setembro, aconteceu uma plenária na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, todas as entidades presentes, casa lotada, para definir a pauta, né, da federação, que a federação leva de sugestão para os sindicatos, a orientação da agenda das assembleias nos sindicatos, tem um prazo final para a realização das assembleias, dia 27 haverá entrega, dia 27 de setembro, da pauta na Fiesp. Eu vou falar com o Eliseu, presidente da federação. Eliseu, o que se definiu hoje aqui na federação pela diretoria da entidade e pelos sindicatos filiados? Bom, hoje nós demos sequência às plenárias que nós fizemos em todo o estado de São Paulo. Começamos em São José do Rio Preto, com todo o sindicato da região, depois fizemos em Marília, fizemos em Mococa, em Lorena, Jundiaí, Franca e São Paulo, foi no dia 1º, né? E hoje estamos fazendo aqui um encontro de todos os sindicatos para que realmente orientar os sindicatos a fazerem suas assembleias, para que realmente mobilize os trabalhadores, porque a campanha salarial desse ano vai ser muito difícil, um ano após a reforma trabalhista, então tem que estar mobilizado para que nós possamos garantir a nossa convenção coletiva de trabalho, que é tão importante quanto a parte econômica, que hoje nós estamos com uma inflação de 3,28, faltando ser apurada a inflação de setembro, outubro, podemos chegar a 4,2, né? Mas o trabalhador tem que entender seus direitos através da convenção coletiva de trabalho. Então agora, na verdade, é mobilizar os trabalhadores, fazer uma campanha muito forte para sair vitorioso nessa campanha salarial desse ano. Pereira, a pauta foi apresentada pela federação e parece que há 2 pontos que são muito claros. Primeiro, a recomposição das perdas pela inflação. E segundo, nenhum direito a menos. É isso? Sem dúvida. Eu acho que nós temos um dilema pela frente aí, que é essa nova lei do trabalho. Que a tendência dela é só tirar direitos. E agora com a terceirização abusiva, que foi recém-aprovada pelo Supremo Federal, eu acho que o movimento sindical tem que ter nas suas convenções cláusulas que garantem a estabilidade das pessoas dentro da linha de produção. E isso nós vamos ter que fazer na nossa convenção, lutar na nossa negociação, tentar convencer o trabalhador disso, porque o trabalhador não vai talvez sentir isso agora no momento, mas daqui a um ano, que tiver todos terceirizados, aí ele vai sentir na pele como vai fazer falta para ele a convenção coletiva, como vai fazer falta para ele o sindicato que o representa, que tem a dignidade de sentar na mesa e negociar e brigar pelos seus direitos. Então nós temos que conduzir isso de forma a trazer resultado, não para dentro da federação, mas para fora da federação. Para o trabalhador que está lá na base, que precisa disso, que necessita desse trabalho, o movimento sindical tem que se organizar cada vez mais. Por isso que eu sugeri aqui uma pauta de debate, de discussão, de formação de opinião mesmo dos dirigentes sindicais na busca da qualidade do nosso trabalho. Muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical, hoje tratando, né, o segundo programa da série,
voto consciente e classista, recebendo Luiz Gonçalves, Luizinho, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores. Luiz, a campanha, ela corre aceleradamente, né? Daqui a pouco é dia 7 de outubro. Sim. As direções sindicais, elas têm, talvez, não a obrigação de dizer em quem você deve votar, mas alertar em que tipo de candidato não se vota, não se deve votar. Eu queria saber se, no âmbito dos condutores, vocês estão fazendo esse trabalho, digamos, de orientação, não é de dirigir, vota no fulano, vota no ciclano. Isso aí não é bem assim que funciona. E depois, se vocês também estão alertando para determinadas candidaturas. Se vocês têm produzido vídeo, se vocês têm feito jornais, têm feito boletins, enfim, se tem produzido algum material que chega até o trabalhador, dando essa orientação cívica, digamos. Sim, de maneira geral, eu não diria só em condutor. A nova central, ela tem vários grupos. Tem um grupo que congrega todas as estaduais do Brasil e temos um grupo em São Paulo que congrega todas as entidades filiadas à nova Central São Paulo. Então, nesses grupos, nós temos procurado orientar, divulgar o seguinte, que tanto os deputados que estão pleiteando a reeleição e que votaram a favor da reforma trabalhista e que votaram a favor da terceirização e que votaram a PEC 241. Então, nós temos sistematicamente, né, pelo menos 2 vezes por semana, a gente está mandando o cartazinho dizendo, olha, esses deputados de São Paulo aqui votaram, né, para acabar com os direitos trabalhistas. Esses votaram para acabar com a verba para educação, saúde e saneamento básico. Esses daqui votaram na terceirização. Então, temos feito um trabalho sistemático. E aí cada entidade reproduz. Não só dizendo quais os deputados que fizeram isso, mas também os partidos. Dizer, Tá. Esses partidos aqui, todos votaram contra nós. E esses são, o que sobrou, são os que estão ao nosso lado. Então, nós temos trabalhado isso de forma sistemática. E isso é para todos os nossos filiados e em condutor, como sabe como é que é. Tem esse negócio de você não fincar uma posição e dizer, tem que votar nesse, de qualquer jeito. Mas a gente tem procurado orientar o voto classista, entendeu? Mostrando quais os partidos que efetivamente a gente pode contar e de preferência, inclusive, renovar aqueles que são aliados e procurar botar novos no lugar daqueles que nos traíram. Perfeito. Luizinho, eu tenho aqui na agência sindical, utilizado uma ideia que é do João Guilherme Vargas Neto, por sinal que as pessoas já deviam fazer a colinha. Sim. Que não, você pode entrar na sessão eleitoral com a cola, não é proibido, tá? Sim. Então, eu pergunto, você já tem a sua colinha? Com certeza. E quem que é? Você pode dizer? Deputado federal, você vota em quem? Você quer que eu faça ela completa? Eu vou votar sim. Haddad, vou votar Suplicy, vou votar no Gilmar Tato, vou votar no Orlando Silva, vou votar no Alcides Amazonas e vou votar no Luiz Marinho. Olha aí, senti firmeza, hein? Boa, tem gente muito boa na sua cola. Eu vou votar no Suplicy também. Aliás, quero parabenizar o Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, sobretudo o seu diretor Josuel, porque o Josuel trabalhou para que o Suplicy fosse ao sindicato ontem. Sim. E nós estávamos lá, o convite, acompanhamos, cobrimos, etc. E o Josuel, hoje aposentado, mas é um homem que tem uma ligação com o setor de esquerda, é um centro democrático e tal. E o Suplicy foi lá, chegou atrasado, estava um pouco cansado, que a agenda de candidato é uma coisa infernal. Terrível. Mas o Suplicy fez uma fala muito boa lá. Não tenho dúvidas de que ele ganhou muitos votos lá entre os presentes, que muitos daqueles vão reproduzir nas redes sociais, as meninas gravaram, fizeram live lá na hora, fizeram foto, todo mundo sorridente. E o Suplicy cantou O Homem na Estrada, dos Racionais. Quando o Mano Brown canta, demora uns 15 minutos, o Suplicy demora uns 45, tá?
Mas o Suplicy cantou e fez sucesso. Falei, caramba, o Suplicy vai cantar essa música aqui. Não é que o pessoal gostou, rapaz? O Suplicy fez sucesso ontem lá. E agora, no dia 20, se não me engano, vai o Campos Machado, que a entidade eclética recebe todos que procuram. Já estiveram lá o Márcio França, o Aldo Rebelo foi lá outro dia também, enfim. A entidade é ampla no melhor sentido da expressão. E agora acho que vai, se não me engano, dia 20, Campos Machado. Dr. Robson, que é o advogado, que é lá ligado ao PTB, depois me informará corretamente. Luizinho, ao intervalo da UGT, vamos ver, deixa eu ver do que o senhor tem informação aqui. Sobre os 25 anos do projeto Ponte Brasil-Itália, que é um projeto social que os sindicatos comerciários já faziam, quando o Romano era presidente lá da entidade. Eu acompanhei algumas ações. Vamos ver do que trata desta vez. Vamos lá? Para nós é honra realmente estar aqui. Faz 25 anos que já se iniciou este projeto. Realmente é espectacular, porque dá a oportunidade à criança de aprender e de ver ter futuro, espero um pouco melhor, e espaço dentro deste mundo que algumas vezes não é tão fácil. Hoje eu voltei há 25 anos atrás. A ponte está de parabéns, criando essas crianças uma educação para eles amanhã ser alguém dentro da sociedade. E eu tenho certeza que essas crianças estão aqui, eles amanhã terão um lugar na sociedade. O dia que eu tive uma conversa com o Patá sobre esse projeto, a gente se apaixonou. E nós juntamos todos os nossos colaboradores e a gente dedicou um dia inteiro aqui na escola para a gente não só pintar, mas trazer mais esperança para essas crianças. Hoje a gente tem uma parceria, acho que não só de ajuda à escola, mas o mais importante é um compromisso com a educação para que essas crianças possam ter a oportunidade de emprego, de trabalho, que é isso que traz a dignidade. É mais que alegria, é uma emoção, é o coração disparando, é a realização de um sonho. É a continuidade de uma grande parceria e é ver essas crianças crescer, que é o melhor resultado que a gente poderia ver. Não é fácil montar um projeto de solidariedade, é mais difícil ainda levá-lo pela frente para mais de 20 anos, 25 anos. Então, parabéns a todos os voluntários, parabéns aos sindicatos comerciários, ao sindicato italiano, a todas as pessoas que realizaram projetos, parcerias, hoje aqui o Carrefour, e agora o nosso objetivo é trabalhar para mais 25 anos de sonhos realizados como este. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo Trabalho no ar hoje, falando de voto consciente e classista com o Luiz Gonçalves, presidente da Central, nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado de São Paulo. Eu já passo para a Ariane Soares para encaminhar as perguntas ao Luizinho, pode ser? Sim, claro. Jornalista e assessora da CTB, Joane Mota, também mandou uma pergunta. Antes de qualquer coisa, ela mandou um abraço. A pergunta é a seguinte: como você avalia a sinalização da gestão Temer sobre votar ainda este ano a reforma da Previdência? Esse não poderia ser um ponto de partida para fortalecer a atuação da classe trabalhadora na batalha eleitoral, seja na defesa de um projeto, seja em denunciar quem pode votar com mais esse ataque? De fato, o Temer, ele, na verdade, está sendo o grande instrumento aí do capital, principalmente dos banqueiros, né? No sentido de querer acabar com a nossa Previdência e socar a goela abaixo da classe trabalhadora uma Previdência privada, né? Nós, ano passado, conseguimos fazer uma grande batalha, chegamos a fazer um dia de greve geral, forte, né? Já quase na comemoração, ou na comemoração dos 100 anos da greve anterior geral.
Fizemos uma greve forte e sensibilizamos o povão e os trabalhadores, particularmente nessa questão da Previdência, da aposentadoria. Correto. Que ia acabar com a aposentadoria. Então, eu entendo que, efetivamente, essa é uma bandeira que temos que utilizar agora nessa reta de buscar voto, entendeu? Exigindo compromisso, inclusive, dos parlamentares, dos candidatos a deputado e tal, a Senado, entendeu? Ou compromisso, entendeu, de que vamos inviabilizar essa votação lá no Congresso Nacional, impedir. Porque, na minha opinião, eu acho que o governo, ainda que alguns deputados se reelejam, alguns permaneçam e tal, não vai ter força, com o resultado das eleições, de botar para votar a Previdência esse ano. Mas, evidentemente, que dependendo de quem seja eleito, nós podemos estar correndo atrás disso logo no começo do ano que vem. Por isso a depois da posse. Por isso é importante o voto classista, claro. E o voto já com o compromisso da mobilização permanente. Perfeito. Mobilização permanente porque tem um aspecto que é difícil a gente conseguir conversar, porque é um assunto que às vezes as pessoas não compreendem muito bem. E nós temos aí o professor Stanislau Dalbor, que está com umas cartilinhas curta, grossa, com uma linguagem muito acessível, falando que é o seguinte: não é mais os governos que governam, não é nem os presidentes, não é os parlamentares que governam. Quem governa são grandes corporações. Correto. Principalmente os banqueiros. Sim. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos botar um governo classista comprometido conosco e com o povo mobilizado para dar força para esse governo, por exemplo, abrir o mercado, para não ficar meia dúzia de banco manipulando tudo, cobrando esse absurdo de juro que cobra, entendeu? Tem que fazer auditoria da dívida pública, Sim. Porque o que se paga de juros da dívida pública para banqueiro, e ninguém faz auditoria, precisa ter auditoria. Sim. Se já tem auditoria da dívida pública, com certeza vai começar a sobrar dinheiro de monte aí para a gente investir, entendeu? Numa política industrial, no desenvolvimento do país, num projeto de nação. Perfeito. Entendeu? Só dessa maneira. Então, é nesse sentido que eu acho que, para a Joana, que eu acho que essa bandeira é uma bandeira tanto para impedir que ainda vote esse ano, como manter a grande mobilização para o governo futuro, se não for um governo comprometido com a nossa causa, a gente barrar, criar resistência. E se for um governo nosso também, quer dizer, dar toda a retaguarda para que ele possa implementar uma política de defesa da manutenção da aposentadoria, que não é da aposentadoria, que é da Previdência Social, porque muitos municípios giram em torno desse dinheiro que sai da Previdência Social, entendeu? Que não é só a questão de eu me aposentar e ter quem me banque, né? Sim. Mas é uma questão de que o dinheiro da Previdência faz girar a economia do país e dos pequenos municípios. É vital para a economia brasileira, sobretudo nas cidades pequenas, onde os aposentados compõem a maior faixa de receita daquelas localidades. Luizinho, eu quero pedir licença para registrar um convite, agradecer muitíssimo o Natal Léo, meu amigo. Ele convida o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas, Idosos da UGT, convida para o seguinte projeto: Educação Previdenciária no Movimento Sindical. Dia 25 de setembro de 18, portanto agora, no auditório da UGT Nacional, na rua Aguiar de Barros, 114, Térreo, então dia 25, na sede da UGT, a partir das 8h30, haverá aqui a recepção, a abertura do evento, a apresentação do projeto. Eu tenho conversado muito com o Natal Léo, a desinformação sobre direito previdenciário, sobre funcionamento de benefícios da Previdência é muito grande, e essa ideia de fazer educação previdenciária dentro do movimento sindical para formar monitores do movimento sindical, eu considero muito importante. E, aliás, Natal Léo, eu considero a agência sindical já parceira desse projeto seu. E vamos utilizar os meios eletrônicos de comunicação para fazer a difusão rápida para todos do conhecimento acerca da Previdência. Quero também aproveitar agora para mostrar alguns materiais, como, por exemplo, o do Carro Forte, Transporte Forte, o jornal
do Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Carro Forte, Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armadas e seus anexos afins do Estado de São Paulo. Aqui mostra uma reunião que houve em Brasília. Os sindicatos denunciam. Patrões enrolam e não respondem nossa pauta. E embaixo aqui, nenhum direito a menos. O que ocorre? Ocorre que a categoria tem data base em 1º de junho e até agora o patronato não respondeu à pauta. E os sindicatos se reuniram em Brasília e decidiram fazer um movimento de resistência. Há uma nota triste aqui no boletim, que foi a morte do Titanic, meu amigo Titanic. Titanic ele era fortão, grandão e muito educado, muito assim comunicativo. E o Titanic, ao fazer uma cirurgia de redução do estômago, tem um nome lá, bariátrica, se não me engano, ele veio a falecer. Eu até fui lá no enterro dele domingo, lá na estrada do Lajeado Velho, lá no extremo da Zona Leste, para dar um último adeus a um companheiro valoroso. A vida é assim mesmo e infelizmente, 44 anos, perdemos um companheiro jovem. Quero lembrar que o nosso programa, Luizinho, o que você está dizendo aqui hoje, passará em Brasília, terça das 18h30, das 18 às 19 horas, na TV do Distrito Federal, canal 12 da NET. E também, isso na terça que vem. E neste sábado agora, já das 19h30 às 20h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Então você será assistido também em Brasília e em Guarulhos. Estamos vendo a possibilidade de difundir o programa para outras áreas. Depois a gente divulga quando isso estiver consolidado. E por fim, eu quero registrar aqui seria bom mostrar, mas é muito pequenininho, né? Devia ter um cartaz. O Germano Júnior é um radialista, amigo meu, compositor, cantor, tem música com o Dominguinhos, com a Anastácia, está produzindo um belíssimo CD da Anastácia, e ele teve uma ideia muito bacana, que é fazer um festival do forró, um festival onde tem as eliminatórias, e as pessoas, os artistas, vão ter lá as fases de classificação, as eliminatórias, e depois haverá uma finalíssima, e nessa finalíssima haverá uma premiação. O nosso companheiro, o Germano, ele é radialista e ele tem programa na Rádio Capital e também na Rádio Imprensa FM. Quero ir lá, viu, Germano, no dia, eu só prometo uma coisa, eu prometo que não vou dançar, que é para você não passar vergonha, tá? Mas eu gosto de forró. O forró vai de serra, quem é que não gosta de Dominguinhos, Sivuca, Gonzaga, Trio Virgulino, etc. Muito bem, Luizinho, sim. O nosso diretor implacável disse que temos perguntas e eu queria passar mais uma pergunta para o Luiz Gonçalves, nosso convidado. Vamos lá? Vamos encaminhar a pergunta agora de Robson Jugazola, sempre participa com a gente, da FEComerciários. Obrigado, Robson. Diz assim: amigo, o trabalhador não estaria avesso em votar candidatos sindicalistas em função do fato de a reforma trabalhista ter maculado a imagem dos sindicatos na imprensa? Principalmente em função da péssima mensagem passada sobre a contribuição sindical? Abraços. Companheiro, de fato, eu acho que há um problema na votação, não em função da reforma trabalhista em si e nem da contribuição sindical. Eu acho que há um descontentamento da sociedade que já vem de longa data, que é anterior, inclusive, à reforma trabalhista. Se você perceber as eleições passadas, já teve um índice de abstenção muito alto, um volume de votos brancos e nulos altíssimo também. Então, todos os proporcionais e os majoritários que foram eleitos na eleição passada já não tiveram aquela representatividade. E eu acredito que esse ano a coisa deverá ser igual ou pior do que foi as eleições passadas, mas muito em função dessa campanha de uma moral, entre aspas, né, que a classe dominante não tem, entendeu? Que é essa questão da Lava Jato, do TRF4, entendeu? De Moro da vida, entendeu? Que é uma moral que eles não têm, porque se fala muito da corrupção, mas só se fala dos que se corromperam
pouco se fala de quem corrompe. Sim. Quem corrompe. Essa que é a questão, entendeu? Então precisa dizer quem corrompe o seguinte, há décadas e décadas e décadas. Quem corrompe há décadas e décadas, há muitos e muitos anos. Antes era no chicote, no tronco, entendeu? E agora é no dinheiro mesmo, é no dinheiro, mas quem corrompe quase não se fala. Então se condena muito o político, entendeu? Que pegou a mala para depositar o voto, mas não fala quem deu a mala. Então, aí o TRF4 na Lava Jato pegou aí 2, 3 empresas nacionais, entendeu? Que ia de vento em popa, que já era nacional e multinacional. Entendeu? Que tinha grandes projetos em curso, inclusive de submarino, nuclear e tal, e acabaram com as nossas empresas para botar no lugar quem? Empresas estrangeiras, entendeu? Para gerar emprego lá fora. Essa que é a questão. Então, nós estávamos numa dinâmica ali atrás que nós estávamos precisando importar mão de obra. Lembra que estava precisando importar mão de obra? Engenheiro, inclusive. Importava engenheiro. Não tinha mão de obra suficiente. Tinha que importar de fora. Médico, engenheiro e até peão de obra. Tinha que importar. Se não vinha de fora, vinha de outro estado. Sim. Entendeu? Nas grandes obras que estavam rolando aqui, que era emprego a dar com pau. Nós chegamos praticamente ao pleno emprego no Brasil. Então, essa questão é que, na verdade, leva o trabalhador a ficar desiludido, porque é essa cambada de político que vende voto, entendeu? A grande mídia, porque é tudo da mesma laia, é tudo da mesma classe, né? Então, o dono do SBT, do Record, principalmente da Rede Globo, entendeu? Que é a que acaba pautando todas as demais emissoras, entendeu? Tem uma campanha muito grande de não falar, de esconder quem são os corruptores. Então, se fala muito do corrupto, mas não fala dos corruptores. Perfeito. Quem são. Então, essa é a grande questão que o eleitor vai acabar deixando de votar, porque, lamentavelmente, a gente não consegue fazer a reforma política necessária no país, entendeu? Você vê essa reforminha política que fizeram, é para tentar impedir a gente de votar. É para quem já não votava, não votar mesmo, porque aí não vai ver nem programa de rádio, nem televisão, não dá tempo de ver o candidato, não dá tempo de saber de nada, não tem verba de campanha, porque a verba que sai lá de dinheiro público é tão pouco e tão mal dividido entre os candidatos, que aí a gente acaba tendo um nível de abstenção, de voto branco, de voto nulo, muito alto. Perfeito. Então, quem for eleito nessa eleição, entendeu? Podemos até ter uma vitória. Uma vitória do campo de esquerda, dos partidos comprometidos com o social. Mas a representatividade será baixa. Mas não diria que é por causa só da reforma trabalhista ou da contribuição sindical. Eu diria que é por essa porção de conteúdos, entendeu? Que é os corruptores, entendeu? Que sempre tentaram impedir o voto da mulher, dos pobres e tal, que a gente teve que brigar muito para conseguir ter direito do pobre votar, do analfabeto votar, da mulher votar. É isso aí. Perfeito. Luizinho, muito obrigado. Deixa eu passar aqui para a nossa Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical. Parece que tem mais uma pergunta ao Luiz. Dá tempo de fazer ainda? Vamos tentar encaminhar 2? Será que dá? Enfim, vamos tentar dividir o tempo. Mas Vinícius Bruno nos assiste e diz assim: por que os trabalhadores não dão aos seus sindicatos o valor que deveriam ter? Hoje, fora o sindicato, ninguém vai defender os direitos dos seus sócios. Esse foi o Vinícius. Carvalho Oliveira também mandou uma pergunta, agradeço. E agora uma pergunta interessante do Roberto dos Santos. Ele mandou assim: nessas eleições, o que o setor de transporte propõe aos deputados para a melhoria das nossas estradas? Olha aí. Não entendi muito bem essa Uma pergunta é o que se tem deputado comprometido com a melhoria da malha viária brasileira. Sim. Temos ou não? Olha, querido, eu vou pegar primeiro a primeira do Vinícius. Eu acho que, assim, os trabalhadores têm dificuldade de valorizar o seu sindicato, porque entre o que a gente tem vontade de fazer e o que efetivamente é possível fazer, tem uma valeta enorme para pular, entendeu? Porque a gente está lá no local de trabalho, a gente fala, não, eu vou concorrer à eleição porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas só que a gente sempre está pensando
é ali, ó, que você está na fábrica, você está na garagem, ou você está na loja. Então você está naquele ambiente onde você tem meia dúzia, tem 50, tem 100, tem 200 companheiros. Ou às vezes até 2.000 companheiros num local de trabalho. Só que quando você é eleito para ser o dirigente sindical, você não vai ser mais dirigente sindical só daquela empresa. Você vai ser dirigente de uma categoria inteira. E muitas das vezes no Brasil, não é toda e qualquer categoria que consegue escrever na convenção coletiva de trabalho que o seu dirigente vai poder ficar afastado sem prejuízo do salário para fazer a defesa dos interesses da categoria e daquele local de trabalho. Então você precisa ser dirigente da categoria inteira e você precisa organizar o seu local de trabalho. Você precisa investir na CIPA, eleger cipeiro comprometido com a causa sindical, com a causa do trabalhador. Você precisa eleger o seu delegado sindical, porque a Constituição, a lei trabalhista, aí acabou com os direitos, mas a Constituição ainda garante lá, a cada 200 trabalhadores tem direito a um delegado sindical. Entendeu? Se a empresa tem 400, você tem direito a 2 delegados sindical. Correto. Então você tem que investir no local de trabalho. Não ficar aquele negócio que eu não vou criar cobra para me morder. Tem que ter a organização no local de trabalho. Você é o dirigente que vai representar a categoria inteira, mas você tem lá no seu local de trabalho, você tem o delegado sindical, você tem o cipeiro, entendeu? Que vai dar respaldo, que vai manter a informação, que vai manter a categoria mobilizada. Só assim os trabalhadores vão efetivamente valorizar os seus trabalhadores, que é muito que o sindicalismo acabou deixando, boa parte dele deixou de fazer. Então, para que os trabalhadores valorizem o sindicato, ou organização no local de trabalho, muito importante. Quanto à questão de deputado comprometido com a malha viária, é isso aí, ó. A responsabilidade é do Ministério do Transporte cuidar dessa questão viária, sim, seja fluvial, seja terrestre, seja ferroviária e tal. É o Ministério do Trabalho. E tem os deputados que têm os seus lobbies lá, sim, sim, tem os seus interesses. Tem deputado que é dono de transportadora, aí ele tem mais interesse no frete, entendeu? E rebaixar o salário do motorista do que investir na política da malha viária. Mas é necessário que a gente tenha comprometimento. Aliás, a nossa federação está lá em São José do Rio Preto hoje, parabenizar o Pestana, toda a diretoria da federação que está lá em São José do Rio Preto, discutindo, entendeu? A pauta, a reivindicação da categoria, e inclusive com desembargadores lá para discutir essa questão da estafa, excesso de jornada de trabalho, dos caminhoneiros, dos interestaduais, do intermunicipal, do internacional. Então, nós estamos atentos a isso. Temos apresentado reivindicação a uma série de candidatos a deputado e a senador, no sentido da gente resolver o problema, não só da malha viária, mas também de pontos de apoio para que o trabalhador possa parar o seu caminhão, o seu ônibus, tomar um banho, ter uma farmácia, passar num dentista e tal, entendeu? Passar num ambulatório médico. Tem uma rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio no Brasil inteiro. Sim. Nós temos essa preocupação, a nossa federação, a nossa confederação tem trabalhado nesse sentido, e a nova central, por ter um número grande de sindicatos, mais de 250 sindicatos no Brasil inteiro, temos essa preocupação. Aliás, estamos firmes lá, trabalhando o Estatuto do Motorista e o marco regulatório das cargas do ponto de vista dos trabalhadores, dos motoristas. É isso aí, estamos juntos. Falou bem, Luizinho. Obrigado, Luiz. Quero agradecer. Posso dar um alô? Pode. Eu quero só dar um alôzinho, que agora, dia 20, nós vamos estar fazendo uma grande plenária aqui na quadra dos bancários, às 18 horas. Vamos começar uma panfletagem ali no Lago do Café às 16 horas, depois vamos vir numa caminhada para a quadra dos bancários, fazer uma grande plenária sindical com os candidatos de esquerda, que estão todos convidados, do PDT, do PT, do PCdoB, para a gente fazer essa caminhada aqui na cidade de São Paulo. Bom, já deixar um aviso aqui para o pessoal nosso da agência sindical para acompanhar, botar na pauta na nossa agenda para que a gente possa divulgar antes, durante e depois. Eu agradeço muito o Luiz Gonçalves, o Luizinho, meu amigo, presidente da nova Central Sindical do Trabalhador do Estado de São Paulo, liderança do setor de condutores. Obrigado. Hoje ele brilhantou aqui o nosso programa sobre
o voto classista, né? O voto consciente classista. Muito obrigado, Luiz. E antes de me despedir, eu quero mandar um abraço para vários candidatos, amigos meus, por partidos diferentes, cargos diferentes. Então, o Chiquinho Pereira concorre a deputado federal pelo PTB. Sim. O Arthur Bueno concorre a deputado federal pelo PPL. O Sebastião Almeida, que foi prefeito de Guarulhos, concorre a deputado federal pelo PDT. O Carlão da Alimentação, deputado estadual pelo Solidariedade. E a Bebel, professora Bebel, candidata a deputada estadual pelo PT. Desejamos a todos eles sucesso nessa dura empreitada de disputar o voto e enfrentar o poder econômico, que joga muito pesado nas eleições. Mas a gente tem que ser persistente e buscar os nossos objetivos. Então, a Gisele, muito obrigado, a Ariane, Edu, o Ed, os meninos aqui do canal, muitíssimo obrigado. E quinta-feira que vem estaremos aqui no mesmo local, horário, tratando de mais um programa Repórter Sindical, que cuida e divulga as questões do trabalho. Forte abraço, até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.